Brinquedos e brincadeiras são essenciais para estimular a criatividade, autonomia e habilidades sociais. Permitem que a criança explore papéis, construa narrativas e aprendam sobre o mundo de forma lúdica. Feliz é a criança que teve oportunidade de brincar e feliz o adulto que se permite reviver a infância. É nessa loja aqui no bairro do Ipiranga, em São Paulo, capital, que o passado volta à tona. De longe pode até aparentar ser convencional, mas não é. Aqui a proposta é estimular nas crianças de hoje brincar como antigamente. Quem me apresenta tudo é o Márcio, proprietário que batizou o lugar de moleque de rua. Minha filha precisava fazer um trabalho de escola e falar da minha infância. E ela realmente, ela foi no colégio, não, ela foi na casa do meu pai, né? Meu pai falou que o brinquedo que eu mais gostava era um carrinho de rolemã. E, enfim, falou como que era, soltava pipa, tal. E meu pai, passou 10 dias, meu pai fez um carrinho de rolemã para minha filha. E esse carrinho de rolemã, meu pai me ligou, você não vai ficar bravo? Eu fiz um carrinho de rolemã para sua filha. Eu fiquei bravo, falei, puta, pai, vamos brincar onde, né? E esse carrinho de rolemã, eu vim aqui no Parque da Independência, onde que a gente tem a loja. Eu falei, uma horinha, minha filha vai cansar. Eu passei o dia inteiro com o carrinho de rolemã. Minha filha brincou, compartilhou, entrei às 9 e saí às 4 horas da tarde. E muita gente andou no carrinho de rolemã da minha filha, feito pelo meu pai. Aí no caminho de volta, a minha filha falou, pai, por que você não começa a fazer carrinho de rolemã? Então, essa ideia do meu pai, lá de trás, fez a gente estar aqui hoje. Um arsenal de brinquedos está à disposição. Peteca, peão, pipa, ioiô, cubo mágico, jogo de botão. A maior parte do que está aqui quer levar a criança para fora das paredes de casa. Quem sabe para a rua, para um parque, botar os pequenos para exercitar corpo e mente. O filho ele quer brincar, mas a partir do que ele já nasce, a pessoa já dá uma tela, então ele já acaba realmente se adaptando ao novo mundo. Só que realmente criança tem que ser criança tem que brincar, criança tem que ter amigo, criança tem que andar de bicicleta, tem que andar de skate, soltar pipa, jogar taco, tem tanta coisa boa, mas precisa da participação do pai. Nem que seja uma vez por semana, mas que tenha uma participação com qualidade. A gente observa que você faz um resgate, né? Eu vejo aqui bolinha de gude, ioiô, tem o cubo mágico, tem o peão, né? A intenção sua de oferecer esses produtos é realmente fazer um resgate. É um resgate, sempre foi pensando nisso, né? Eu acho que a minha geração, como a sua geração, se adaptou muito bem às brincadeiras de rua, né? A brincadeira de infância. Mas quando você apresenta, quando uma criança hoje pega um peão, ela roda e consegue, é como se fosse um gol de um campeonato. Ele fez o último gol do campeonato e o time foi campeão, porque a comemoração é muito grande. Quando a criança pega um jogo de botão e faz um gol clássico, ela comemora. Então a gente vê que cada brinquedo aqui, a criança se adapta. É a mesma coisa que você der um presente de 10 mil reais para a criança, R$1.000, e ela se adapta a uma caixa de papelão, pega uma descida. Ela vai brincar mais com a caixa de papelão do que o brinquedo caro. Eu vi aqui que tem história também, muita história por trás disso. Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, eu quero agradecer ao Instituto Ayrton Senna, a família Senna. Nós fizemos 25 carrinhos para a família Senna, pintado pelo Alan Mosca. Esses carrinhos estão no mundo inteiro, tem até pilotos que já compraram esse carrinho. E a mãe do Senna, é um detalhe, hein, gente? O brinquedo que o Senna mais amava, onde tudo começou, foi o carrinho de rolemã. Então, para nós, até arrepia saber que o Ayrton Senna, um piloto consagrado, começou com o carrinho de rolemã. Eu acho que por isso que a importância da criança sonhar, ter a infância, acreditar no lúdico, jogar bola.
nós incentivamos os pais a construir o carrinho de rolemã, né? Tem que construir. Ah, não quero construir porque é rápido. Hoje nós vendemos os carrinhos de rolemã com várias cores, né? Nós temos os personalizados e temos um carrinho aqui, posso pegar? Claro, claro. Esse carrinho para nós é um carrinho lindo. É o Ayrton Senna dentro do cockpit. Então esse carrinho, as pessoas às vezes nem brincam, colocam lá na sua sala, contam história para os amigos que era um brinquedo que realmente tem uma lembrança afetiva grande e eles colocam ali na sua sala gourmet ou na sua, sei lá, onde que abre o prédio ali, o elevador ali na sacada, tá esse carrinho maravilhoso. Então isso aqui tem muita história. Então também serve de um objeto de decoração para remeter ao passado. Isso tem que ter. Então a pessoa vem aqui na loja, ela pode comprar um carrinho de rolemã ou até mesmo alugar um carrinho. Nós alugamos por 1 hora, 2 horas ou passar o dia aqui dentro do parque. E isso também é muito interessante. Eu, apesar de eu ter tido uma infância saudável, graças a Deus, eu por algum motivo não tive um carrinho de rolimã. Não brinquei. Sério? É sério. Então você vai ser o meu mestre daqui a pouco e a gente quer mostrar um pouquinho para você que está nos acompanhando. Gente, eu acho que ele rezou tanto, um dia eu preciso de uma empresa ou alguém que me apresente o carrinho de rolemã. Chegou a hora. O Parque da Independência, no Ipiranga, fica a algumas quadras da loja. 5 minutos a pé e já chegamos lá. Primeiro a gente sobe no ponto mais alto e depois é ladeira abaixo, mas no bom sentido. Primeiro passo é o posicionamento, né? Sentar bem, ó, firme, sem perna de barata, ó, perna firme. Certo. A sua perna direita, ela vai jogar para lá, ó. Pra cá. E a perna esquerda, ela vai jogar ao contrário. Certo. E para eu ir reto, firme, sem perna de barata, ó, reto, ele vai reto, ó. E frear ponta do calcanhar. Carrinho de rolemã é tudo de bom, é adrenalina, é aventura, é como se fosse um kart sem motor. Para quem está começando, a sensação inicial pode ser de insegurança, mas logo depois ela vem acompanhada de liberdade. E o vento que sopra no rosto num dia de calor faz a gente querer repetir várias vezes. Eu subi com essa turma aqui 4 vezes e queria mais. Sensacional, né? Demais, cara. Dá aquele medinho no início, mas depois a gente vai vendo que é muito mais fácil e seguro do que o que a gente imagina, né? É o controle, né? Acho que não tem palavras para falar. Carrinho de rolemã é tudo de bom. É um pouco do que o mundo precisa mais hoje, né? Sim. Sensações. Isso aqui é uma caixinha de sensações, então eu super indico para todo mundo. Imagine você em plena São Paulo, um lugar onde adultos e crianças podem preservar um brinquedo no qual a família possa ter muito afeto. Eu estou aqui no Hospital das Bonecas, um local que existe desde 1937 e aqui eles estão prontos para qualquer diagnóstico. Um trabalho que está na família já há 4 gerações. Tudo começou com o avô do Leandro, que consertava brinquedos da vizinhança. Mas a ideia disso aqui parecer um hospital que salva memórias foi dele. Tem recepção, pronto-socorro, ambulância, centro cirúrgico, berçário. É uma atmosfera que inclui a criança na expectativa de recuperar um brinquedo e que aciona um botão de bons sentimentos no adulto. Quando a criança chega aqui com os pais, a primeira coisa, a gente pega essa boneca, a nossa enfermeira, são algumas, vou falar da Renata, que está no atendimento,
ela, evidentemente, trazemos para o centro cirúrgico e aí vestimos o jaleco na menina ou no menino para ela contar a história, sabe? O momento, o que aconteceu com o seu brinquedo, com a sua boneca. E aí a gente pega os aparelhinhos que tem lá, põe no ouvido para ver se está com dor de ouvido, olha a garganta, enfim. Então a gente deixa bem lúdico, porque a criança fala, eu fui no hospital, eu também sou enfermeiro, enfim. E aí, o que vai acontecendo com qualquer tipo de brinquedo ou boneca, a gente vai dando o diagnóstico. A enfermeira vai escrevendo e ele leva o diagnóstico que estava acontecendo para casa. E quando eles vêm buscar, que a gente avisa que está pronto, aí a gente dá alta médica, né? Então, é tudo lúdico, sabe? Começou como um hospital de bonecas, mas a gente foi abrindo, né? Porque 80 anos atrás era mais boneca mesmo, um carrinho de madeira, né? Como os brinquedos foram evoluindo, tendo funcionamento, mecanismo, e hoje a gente conserta todos os tipos de brinquedo. É um hospital de brinquedos, de bonecas, de eletrônicos. Então a gente setoriza pelas áreas que fazem mais sentido pelos tipos de brinquedo. Então tem os brinquedos mesmo, que tem mais funcionamento, que aí são técnicos em eletrônica, que aí a gente está falando de drone, helicóptero, robô. Aí todos que têm mais funcionamento traz mais essa linha do eletrônico, da mecatrônica. E aí a gente está falando também das bonecas e pelúcia, e aí a gente já fala um pouco mais de restauração, artístico. Então aí são mais meninas que são artistas plásticas, que fazem moda, modelagem, que tem toda essa mão mais artística para o serviço de restauração, de costura, de refazer uma pelúcia. Então tem esse setor. E um setor mais para os motorizados, que aí já também tem de eletrônica ou de mecânica também, técnico em mecânica, que manja mais dessa parte de patinete, bicicleta, carro elétrico, moto elétrica, infantil. Você vai resgatar e vai recuperar uma boneca de 80 anos atrás, você não pode restaurar essa boneca e deixar ela com o aspecto de nova. Primeiro que a tinta tem que ser envelhecida, o cabelo tem que ser antigo, a gente tem que envelhecer o cabelo. Então a gente separa os setores e os profissionais, os médicos também têm as suas especialidades, né? Porque tem pacientes de todos os tipos, vamos dizer assim, dentro do hospital. Deus e a minha Nossa Senhora Aparecida me guia nessas horas, porque assim, quantas e quantas vezes a pessoa fala, eu posso te dar um abraço? Porque ela está me pagando com um sorriso, ela já me pagou financeiramente. Ela diz assim, olha, eu gostaria de te dar um abraço de agradecimento. Chora, sorri, então não tem preço que pague isso. Então isso que mais me fortalece para mim cada vez mais fazer o melhor. E tudo isso ajuda também a criar até uma cultura de não descartar, né? Seja um brinquedo novo ou um brinquedo antigo que a pessoa tem um apego, ou um brinquedo mais simples do filho, né? Que quebrou só uma pecinha e tudo. Muita gente, às vezes, principalmente com um brinquedo mais simples, simplesmente joga fora, né? E vai e compra outro. Criar uma nova cultura também de sustentável, né? Claro, faz todo sentido. Né? Principalmente se você gosta desse brinquedo. Então, você tem um brinquedo, ele quebrou, aí em vez de comprar o mesmo brinquedo, jogar ele fora e comprar o mesmo, você pode só simplesmente consertar aquele. E todo o lado do sentimento envolvido muitas das vezes. Porque às vezes você tem uma boneca, por exemplo, aí você vai lá e compra uma outra. Por mais que, beleza, é o mesmo modelo, mas não é aquela, sabe? Às vezes já não é mais aquela. Então, tem muito esse lado do sustentável, né? Da sustentabilidade de você conseguir consertar um brinquedo ao invés de sair. E também no descarte, né? Quando for descartar, melhor é doar, né? Então, vem, conserta e doa para uma criança um brinquedo consertado. Então, acho que até essa parte de, se você quiser comprar um outro, que pelo menos assim, que você doe para uma criança, né? O que você não está usando mais.
Claro que brinquedo é para criança, mas tem gente mais velha que se diverte com a nostalgia. É na garagem de casa que o alemão vem juntando há décadas milhares de peças que nem ele mesmo conseguiu contar até agora. Foi acontecendo, não foi que eu decidi de um dia para o outro, vou fazer isso da minha vida, não. Eu tinha umas coisinhas guardadas, parecia uma pessoa interessada, e aí eu sempre gostei como é que fala, de comprar as coisas, né? Porque eu queria ter quando era criança e não tive. Aí foi indo, entendeu? Foi andando sozinho o negócio. Aí, de repente, o senhor via algum brinquedo, algum item que quando era mais novo não tinha condições de comprar. Não, agora eu posso, então eu vou comprar. Aqui mesmo tem um item desses, que eu vou te mostrar. Qual item que é? Tá meio escondidinho ali, é uma bicicleta bem MX, aquela de tanquinho. Não sei se é da sua época, mas o pessoal que é da minha época vai lembrar. Que era uma bicicleta com tanque de banco de moto tanque que eu queria ter. Aí, por um acaso, eu tinha uma bicicleta aqui da Monarch que eu tinha comprado uns dias antes e o pessoal viu na reportagem que vieram fazer essa bicicleta e me trouxe. Porque eu comentei que eu queria ter uma dessa desde criança. Entendeu? Hoje ela tá aqui comigo. Eu bato o olho e gosto, eu vou comprando assim, não tem uma coisa, eu não ando com o celular e fico pesquisando, eu não faço nada disso. Apareceu, gostou, se comprou. Eu gostei, sim, é assim, desse jeito mesmo. E aqui nesse espaço, o senhor não só compra, como também vende. Isso, e tem a minha coleção particular também. Que aí ninguém mexe. Aí é inegociável, né? É, bom, até eu fazer uns 80 anos vai ser inegociável, depois, entendeu? Por aí. E dessa coleção pessoal, existe algum item que o senhor tenha mais apreço, assim, que signifique muito pro senhor? Não, no momento é esse aqui, né, que minha mãe deixou pra mim. É o cachorrinho que eu tinha desde criança, mordi o narizinho dele e tudo mais. É o Luke. Eu vejo quando o pai fala assim, eu posso levar meu filho na sua garagem? Pode. Eu já sei o que vai acontecer. É bem difícil. Assim, tem as exceções, claro, mas é bem difícil uma criança que curta muito isso. Entendeu? São mais os adultos que lembram da infância, que era muito bacana, que brincava na rua, que tinha uns brinquedos bacanas também para divertir junto com os coleguinhas do bairro, entendeu? Daqui, o que é que das coisas que a gente pode encontrar aqui, que o senhor considera mais raro, que pouca gente tem, e o senhor tem aqui? Cara, eu tenho uma Mônica, um Cebolinha autografado pelo Maurício de Souza. O boneco em si não é tão raro, mas ele tá autografado já é mais... Já dá um valor a mais. É um valor assim, que eu não vendo eles, aí vai ficar, entendeu? Mas, assim, agrega uma história a mais, né? Pular, correr, escalar. Cada movimento é uma maneira da criança encarar os medos e viver o prazer da descoberta. Mas esse brincar, que de regra foi sempre assim, na atualidade também sofre modificações. O brinquedo é uma tecnologia do saber. E o que a gente tem visto, vamos colocar, cada vez mais, mas uns 40 a 50 anos atrás, essa massificação e a privatização do brincar. Então, o brincar, sem ser nostálgico, sem fazer um juízo de valor, mas apenas nos atendo aos fatos, o brincar era um movimento, era uma brincadeira, eram jogos coletivos. Então, o que a gente está vendo cada vez mais é a posse individual, essa individualização, essa possessão do brincar de forma individual. Isso reflete também a sociedade que nós vivemos, o núcleo familiar diminuindo, os pai e a mãe sem tempo para brincar com a criança, então ele terceiriza isso para um computador, para uma tela, para uma televisão, para o celular. Então, sem dúvida nenhuma, a gente vê essas transformações que estão acontecendo, a importação de por exemplo, super-heróis, né, que acho que é o que mais toca as crianças, super-heróis,
Disney, os desenhos da Disney, os personagens da Disney. Então, isso tem uma massificação e uma imposição cultural, que a gente chama de soft power, mas que vem para moldar essa criança a certos valores desde o começo da vida dela. O jeito de brincar muda de acordo com a classe social? Essa massificação e a privatização do brincar transformou também essa questão de que a criança precisa ter um brinquedo. E a criança das famílias mais ricas, ela pode ter mais brinquedos, mas não quer dizer que ela vai brincar com outro. Ela geralmente vai brincar sozinha, ou porque ela não tem irmão ou irmã, ou porque ela vai para a escola e volta para casa, é só esse movimento. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem essa diferença do brincar dentro das classes sociais, que a gente pode entender uma sociedade através da diferença do brincar da criança pobre e da possibilidade do brincar da criança rica. Brincar com outras crianças ensina respeito, empatia, negociação. Mas se tem uma coisa que cutuca o coração das crianças brasileiras e até mesmo dos adultos, posso dizer que é essa turma. Ela tem um parque próprio. Toda essa magia, toda essa cenografia bacana, todas as atrações, essa interatividade, ela vem das histórias em quadrinhos criadas pelo Maurício de Souza. Ele é um grande quintal dos gibis, representando os gibis da Turma da Mônica. E o nosso principal objetivo aqui é justamente tirar as crianças da tela, não só as crianças, mas os pais também, para que eles brinquem junto e para que eles tenham esse momento de lazer que a gente diz que é offline, que é o momento onde você vê criança correndo, os pais interagindo. A gente incentiva muito que os pais brinquem com as crianças nas atrações, para que a gente saia um pouco desse mundo do digital e entre nesse universo que é o Parque da Mônica junto com a turminha. Eu tive bastante contato com a Turma da Mônica, foi muito educativo, muito bom. Agradeço ao Maurício por ter criado. E a minha filha, ela gosta muito de brincar com outras crianças, gosta também da Turma da Mônica. É um momento especial que ela vai guardar com muito carinho na memória, no coração, né? E para mim, como marcou para mim na minha infância, embora na época meu pai não trazia a gente porque não dava, mas hoje estamos tendo a oportunidade, né? E para ela vai guardar com carinho, vai lembrar, olha, um dia meu pai veio comigo aqui, foi muito bacana. E ela está se divertindo, para mim é o mais importante. Até a fila para conhecer a Mônica e a Magali vira aula. É ali que os pequenos aprendem a esperar a sua vez e a comemorar juntos uma conquista, estar com a dona do Sansão. As crianças normalmente chegam para encontrar os personagens do gibi e os adultos, como eu, chegam para se reencontrar. Afinal de contas, todos vocês fizeram parte da minha infância. E assim como o repórter realiza um sonho de criança de estar com essa turminha por um minuto que seja, pais e filhos encontram aqui também essa oportunidade. É a primeira vez que a gente está aqui, então para nós está sendo maravilhoso, cara. Uma experiência e tanto trazer as nossas filhas, que são bem especiais pra gente, né, filha? O que você está achando? Legal. A gente não teve a oportunidade quando a gente era criança e poder proporcionar isso é um dia muito feliz, né? É um momento mágico, na verdade, né, que fica gravado na infância da criança e também na nossa, né, como pais, como mães. No mesmo shopping, existe um parque com outra proposta, mas não menos interessante. É o Parque Tecnológico. Aqui as brincadeiras viram projeções nas paredes. Eu fui conhecer e arriscar algumas experiências. O objetivo é a criança entender que ela é parte do jogo e que ela vai ter todo o processo digital com a ação física. Então ela vai ter a diversão dela proporcionada pelas atrações, mas sempre com o movimento dela, com o toque dela, com que ela, de forma que ela interaja com tudo isso. E o dia dela se torna inesquecível pela própria ludicidade que o próprio parque entrega e com a conexão dos adultos que vêm com essa criança, porque é onde ele quebra a ideia de que ele não pode mais ser criança e que ele precisa direcionar a criança como tal.
ali ele entende que ele tem que voltar a ser a criança que ele era para poder ajudar ela nesse processo e para que eles tenham um dia especial. E não é difícil para quem viveu nas últimas décadas fechar os olhos, relembrar os tempos de criança e uma marca aparecer. E se a gente quer falar em brinquedo, a gente não pode esquecer numa marca que está no imaginário de muitos brasileiros. Eu estou aqui agora na fábrica da Estrela. Se você é brasileiro e tem aí 20, 30, 40, 50 anos, com certeza já teve algum brinquedo ou lembra dessa marca. Está no coração de muitas pessoas. Brinquedos famosos marcaram época, como o Banco Imobiliário, a Boneca Suzy, Pula Pirata, o Autorama e Comandos em Ação, além da icônica Massa de Modelar, uma boa parte desses fabricados até hoje. Fundada em 1937 no bairro do Belém, em São Paulo, a empresa começou como uma fábrica modesta de bonecas de pano e carrinhos de madeira e aos poucos ganhou corpo para se tornar a maior fabricante de brinquedos do Brasil. O auge aconteceu nos anos 80. Uma das coisas mais bonitas que nós temos aqui é a criação da memória afetiva. Porque o brinquedo, ele entra na vida das pessoas na infância e ele leva para aquela movimentação onde a gente consegue transformar pedaços de plástico, de madeira, de tecido em sonhos e fantasias. Então, isto faz com que a criança cresça utilizando os brinquedos para entrar num universo de magia, de sonho, de fantasia. E isso cria uma memória afetiva muito grande que acompanha a pessoa ao longo da vida. Então, mesmo hoje, essa empresa tendo 88 anos de existência, quando eu chego em algum lugar e me apresento como sendo da Estrela, no mínimo um sorriso a gente recebe, porque automaticamente as pessoas fazem alguma relação a um brinquedo que tiveram ou às vezes que não puderam ter, porque no passado o brinquedo era muito mais caro do que é hoje. Então essa é uma magia que perpetua através da vida dos brasileiros. A Estrela também enfrentou e enfrenta desafios. Um dos maiores foi a abertura do mercado brasileiro para importados no início dos anos 1990. A chegada de brinquedos chineses mais baratos e cópias piratas abalou fortemente a indústria local. Foi quando Carlos, que era um executivo e chegou a ser vice-presidente da empresa, comprou a Estrela da família fundadora em 1996, com a missão de profissionalizar mais a gestão e manter viva a marca. No início dos anos 90, quando houve aquela abertura de mercado sem um planejamento, do dia para a noite, a enxurrada que teve de produtos de baixo preço, baixa qualidade, isso levou muitos segmentos a um momento de crise. Foi quando eu cheguei ao setor, minimizando, sendo sincero, todas as dificuldades, mas valorizando muito a marca, né? Naquela época, meus filhos eram pequenos, eu vivia o mundo do brinquedo, esse encantamento de você chegar em casa, sentar, brincar com os teus filhos, com uma marca que era uma referência, ainda é uma referência no Brasil. Uma criança, quando joga um jogo de tabuleiro, ela não está só se divertindo, ela está aprendendo as regras, ela está aprendendo a respeitar as regras, ela está aprendendo a ganhar, está aprendendo a perder. E isso tudo são uma série de contribuições que o nosso segmento de brinquedos, ela proporciona para a criança. Mas que tal conhecer bastidores e mais? As pessoas que fazem o brinquedo que você tem aí em casa. A Renata trabalha na linha de produção há 18 anos. Hoje é chefe, mas começou como menor aprendiz. Nunca trabalhou em outro lugar. Dá pra gente observar que o trabalho é muito manual, porque tem muita pecinha pequena, né? Tem que ensinar operação por operação cada pessoa. Aí cada um faz um processo, aí um vai passando por um, depende do outro. Se uma pessoa errar, todos os artigos vai estar errado lá no final.
A Raquel, gente, ela trabalha em um departamento aqui da fábrica que se chama setor de enraizamento, ou mais ou menos isso. Que nada mais é do que colocar cabelo nas bonecas que estão careca. É isso, Raquel? Exatamente. Atualmente nós estamos trabalhando com a Moranguinho, né? A boneca Moranguinho. Ela vem da decoração ali toda decorada. Chega aqui, a gente enraiza, a gente vai literalmente colocar o cabelinho na cabeça da boneca, né? E lá embaixo as meninas vão fazer o final, que é o penteado, o lacinho, para depois colocar no corpinho dela. Aliás, a Estrela é a única no Brasil que também confecciona os cabelos das bonecas. Geralmente, na atualidade, essa matéria-prima vem importada, mas por aqui, esse trabalho nunca deixou de ser feito. Veja só a habilidade entre os dedos e agulhas da máquina de costura. Agora, você tem 38 anos aqui na empresa, né? Você saber que algo que passou pelas suas mãos vai cair nas mãos de uma criança ou de um adulto que está com uma nostalgia de ter aquele brinquedo, o que significa isso para você? É muito importante, é muito gratificante, ao mesmo tempo saber que a gente vai contribuir, né, para a alegria daquela criança, ou mesmo daquele adulto que nunca teve quando era criança. É muito gratificante mesmo. E qual a criança que nunca teve uma massinha? Ela vem assim e sai pronta assim. A massa é uma fórmula desenvolvida aqui por químico da nossa Estrela. E ela tem todo um processo de responsabilidade, de tudo. Ela é feita com farinha de trigo, com a missol, que é a maisena, sal, tem os pigmentos, que é tudo testado para não ter problema nenhum com a criança. E tem tudo o tempo de batedeira, de fabricação. A gente tem que aferir o pH da massa para evitar sobre a acidez da massa, para não fazer mal à criança. E é tudo seguido num procedimento bem rígido. E eu acho que a massinha une família. Porque, querendo ou não, o pai e a mãe, ela senta junto para brincar com o filho, para ele entender sobre massinha, sobre a importância de desenvolver alguma coisa. É um brinquedinho que desenvolve e isso é muito importante. O Alan, gerente industrial, observa cada etapa da empresa. Aqui ele acompanha diretamente o chão de fábrica, ou seja, o trabalho de fabricação dos brinquedos. Essa boneca aqui, por exemplo, é um relançamento. Foi identificado em pesquisas que adultos gostariam de ter essa boneca como uma lembrança ou para colecionar. Nesse lote, aproximadamente 100 delas acabaram de ficar prontas. Os relançamentos, eles acontecem de acordo com os pedidos que vão surgindo, os clientes vão identificando e trazendo essa informação para nós. Os relançamentos são consultas de mercado, né? E tendência de mercado também. Então, tudo que surge de novidade no mercado, a Estrela está atenta para tentar observar qual é a tendência e produzir esses novos produtos para oferecer para os nossos clientes. Nós temos também a boneca Moranguinho, que ela é uma boneca muito aceita e muito requisitada pelo mercado. Saindo de Itapira e voltando a São Paulo, o bairro do Bexiga é um prato cheio, não só pela gastronomia. A nossa equipe foi conhecer um lugar que fomenta a diversão com jogos de tabuleiro. São quase 2.000 opções. Eu jogava com os meus filhos em casa. Então eu sempre gostei de comprar jogos de tabuleiro, aquela coisa de detetive, banco imobiliário, aquela coisa que o pessoal jogava. Por quê? Que eu chamava meus filhos e eles vinham jogar comigo. E aí eu sempre fiquei pensando assim, puxa, podia ter um lugar, né? E eu sempre gostei de empreender, aquelas coisas todas. Aí eu falei, um dia ainda monta um bar especializado nisso, sabe? Aí eu trabalhava no local, e aí tinha uma pessoa que começou a colecionar os jogos importados, que eu nunca tinha visto, que eu não conhecia. Isso lá para os anos 2002, 2003. E aí eu fiquei mais encantada ainda, porque eu vi que tinha muitas opções. Aqui na Bela Vista, no Bexiga, é forte por isso, né? Pela gastronomia. Mas o nosso diferencial são os jogos mesmo. As pessoas vêm para jogar e vêm para se divertir mesmo, porque é muito democrático aqui. Que você pode vir com seus colegas de trabalho, você vai poder vir com
com seu filho, você vai poder trazer sua mãe, seu pai, que vai ter jogo para todo mundo jogar e vão se divertir. E a gente ensina a jogar, então as pessoas não ficam preocupadas aqui. Que diferente talvez de outros bares e restaurantes da cidade, onde as pessoas ficam o tempo inteiro, às vezes, na tela do celular e mal conversam, aqui todo mundo esquece das telas e vai brincar um pouco. Sim, é muito comum as pessoas deixarem de lado. Às vezes faz uma foto, bota no Instagram, que eu acho ótimo que façam isso também. Mas é gostoso você passar aqui, quando está lotada a casa, e você vê as pessoas totalmente imersas ali, naquele momento, brincando, sabe? Saindo das telas. Ano passado eu fiz um evento para a faculdade aqui, com os ex-alunos, foi um evento legal, várias pessoas vieram e me chamaram para fazer parte da Euroliga, né? Que é esse evento que a gente faz toda quinta-feira aqui, que você pode vir jogar com pessoas que você não conhece necessariamente, e as pessoas normalmente gostam de jogar jogos um pouco mais complexos, que é uma dificuldade para quem joga jogos de tabuleiro, né? Formar uma mesa com jogos um pouquinho mais avançados. Então acho que a principal coisa que eu gosto é sempre conhecer gente nova, jogar jogos diferentes, que é um ótimo lugar para fazer isso. Cara, esse daqui é um dos meus jogos favoritos, o 7. Tem Arnak, tem Duna, eu gosto bastante desses jogos um pouco mais complexos, que tem que pensar um pouquinho mais, mas que tem uma interação com a galera. Eu acho muito legal, eu acho que é uma proposta diferente de diversão, né? E a gente que vive aqui em São Paulo, na selva de pedra, né? Às vezes não tem muito o que fazer, vai no shopping, alguma coisa, mas isso é uma proposta diferente de tirar as crianças, principalmente do online, e trazer para o físico, né? Para o presencial, para a união. E essa foi a nossa proposta também. Eu acredito que traz eles para o convívio social, né? Porque traz o jogo como ferramenta de sociabilizar, de interagir. Então, hoje em dia se faz tão pouco isso, é cada um no seu mundinho, no online. E aqui não, aqui a gente tem que sentar, conversar, olhar as pessoas. Então, eu acho que isso está se perdendo e esse espaço acaba fortalecendo. De que forma a criança pode revelar dores, sentimentos e dúvidas brincando? Essa clínica em São Paulo é especializada nisso. A gente sempre trabalha através do brincar, daquilo que é motivador para a criança, né, do que ela gosta de fazer. Então, para a gente, esse é o ponto principal e fundamental da terapia com as crianças aqui na clínica. Quando a gente vai trabalhar alguma habilidade com a criança, alguma dificuldade que ela tenha, a gente vai observar o que ela gosta de fazer, como que ela já brinca, né? Então, em análise do comportamento, por exemplo, a gente fala de olhar a linha de base daquela criança. Então, eu preciso partir deste ponto, né? O que ela já sabe fazer, o que ela gosta, né? Como que ela brinca, que tipo de brinquedo que ela pega, para daí eu utilizar a minha criatividade dentro, né, daquilo que ela já está fazendo. E aí a gente vai desenvolvendo o tratamento da criança dentro dessas habilidades que ela já tem. A Isabela é mãe atípica e comenta a evolução do pequeno Gabriel, de 6 anos, que faz atividades terapêuticas há mais de 3. Eu falo que o processo terapêutico é mágico, porque antes do Gabi fazer terapia, ele não olhava no olho, era não verbal, não falava. E a partir do momento que ele começou, eu vejo uma diferença gritante, assim, eu falo que hoje eu vivo em paz. Porque ele topa tudo que a gente quer fazer, ele olha no olho, ele conversa. É impressionante, assim, é cientificamente comprovado, né? Quanto que as terapias ajudam nesse processo de desenvolvimento do cérebro mesmo, né? E essa coisa que todo mundo fala, cada criança tem o seu tempo, mas tem o seu tempo até determinado ponto, né? E se está atrasado, é importante fazer essa intervenção precoce, porque tem a neuroplasticidade cerebral. E que às vezes a gente perde. Eu tenho amigas que vêm, meu filho eu descobri agora que ele é autista com 6 anos. Vai começar o processo terapêutico com 6 anos, já perdeu ali uma janela enorme de desenvolvimento cerebral.
E aí hoje em dia eu falo que eu fico muito feliz, que eu vivo em paz, que eu sei que a gente... Ainda bem que eu não escutei ninguém e que eu vejo hoje a diferença da criança que ele é. Eu sei que ele vai ter uma vida completamente normal, graças a... fico até emocionada de falar. As terapeutas que eu falo que são anjos na nossa vida, assim. Mas eu acho que mais do que o brinquedo, quando a terapeuta é muito competente no que faz, ela faz, por exemplo, aqui no processo de fisioterapia, às vezes ele tem que fazer um exercício que ele não tá afim de fazer, e aí ela fala, a gente vai agora subir na aeronave, a gente vai pegar a lua, cada dia ela me conta uma história diferente, que eu acho que está muito mais no lúdico do que no brinquedo em si. Apesar do brinquedo ajudar muito, eu acho que é muito mais a forma que você utiliza esse brinquedo para trazer a atenção da criança. Você usa o hiperfoco que a criança tem, que no caso do Gabi são helicópteros, aviões. O que mais que você gosta, Gabi? Aeronave. Aeronave. Ele fala que ele vai ser piloto, ele fala que ele vai ser astronauta. A gente precisa também orientar a família, né? O que a gente está fazendo na sessão, a família precisa saber. E também como que eles vão fazer para dar continuidade disso em casa. E também na escola, né? Não só a família como a escola. Então, o tratamento da criança ele é um tratamento de sucesso quando a gente tem a parceria de todos esses contextos que a criança está inserida. O brincar é a forma dela se expressar no mundo, né? A gente até diz que a principal ocupação da criança é o brincar. Então é através do brincar e do brinquedo que ela vai aprender a lidar com as emoções, que ela vai aprender a lidar com frustração, com alegria, com tristeza, o saber perder, o saber ganhar. Então, os brinquedos e a brincadeira tá aqui para auxiliar em todo esse processo. Elas falam brincando, elas aprendem brincando e é por isso que a gente brinca junto com elas. Quando a gente brinca com elas, a gente entra no mundo delas, a gente passa a se comunicar pela linguagem da criança. Muitas das respostas que a gente procura está na própria criança. Então, se uma criança, por exemplo, tem medo de dormir sozinha e a gente não sabe muito bem como trabalhar isso, os pais estão perdidos, pelo brincar ela já vai nos dar ferramentas, né? Principalmente no brincar simbólico, por exemplo. Ela tá ali brincando com a boneca, olha, a boneca tá com medo de dormir sozinha, o que será que pode fazer essa boneca se acalmar, essa boneca se sentir segura? E a mesma coisa, os jogos, né? Quando a gente pensa em brinquedos, tem jogos com diversas funções. Tem funções específicas, mas a gente pode trabalhar, é um universo, tá? Então, um jogo de tabuleiro, eu consigo trabalhar a frustração, eu consigo trabalhar raciocínio, atenção, troca de turno, para a criança entender quando que é a vez dela, quando que é a vez do outro, empatia com a reação que o outro colega pode ter. Então, um mesmo jogo, um mesmo brinquedo, ele pode trabalhar diversas funções diferentes que a gente precisa desenvolver naquela criança. Falando em terapia, às vezes se permitir desafiar pode trazer novos ares para a vida. Que tal patinar, mas no gelo? Crianças e adultos também enxergaram transformações nessa forma de brincar. É o caso da Rafaela, que começou a praticar por conta do filho dela. Eu sempre gostei muito do patins, então eu brincava um pouquinho nas rodas, mas assim, eu achava que o gelo estava bem distante, porque eu estou em São Paulo há 5 anos, e aí quando eu descobri, porque eu amava, eu brincava assim, quando tinha uma pista provisória, mas assim, patinar no gelo para mim é uma terapia, né? Então eu venho aqui, passo horas aqui, com esses instrutores maravilhosos, Mônica, professora, Homero também, e assim, venham patinar, porque quer ir para uma terapia, vem para o gelo. Não deixa de ser um exercício maravilhoso, né? Que aqui a gente tem toda essa questão de mobilidade, de equilíbrio. Eu já não sou tão nova mais, então para mim é um desafio. E o treino, né? Eu venho sempre com meu filho e eu acho excelente, maravilhoso. Eu gosto bastante. Eu comecei a patinar nas rodas. Aí eu acho bem legal patinar nas rodas e no gelo, mas eu gosto mais do gelo. O gelo é muito bom, né? É. Porque ele desliza mais. Às vezes a brincadeira vai longe demais e que bom. A Maria Clara patina no gelo desde os 5 anos e hoje já é profissional. Participa de competições, inclusive acabou de chegar de uma que aconteceu no México. Ela treina muito porque tem um sonho, disputar uma Olimpíada. Se um dia você conseguir atingir esse sonho,
como que você vai se sentir? Muito bem e muito feliz que eu trabalhei duro para conseguir o que eu queria. Um repórter que nunca patinou na vida, até tentou, mas faltou, digamos, habilidade mesmo. Se não fosse esses instrutores, eu estaria no chão. O que é mais prazeroso para vocês, enquanto instrutores, né, em ver o desenvolvimento dos alunos? Muitas vezes o fato de a pessoa conseguir ficar em pé já é uma alegria. Qualquer movimento que os nossos alunos façam, a gente já comemora. Toda evolução, ela é válida, por menor que seja. Eu acho que a superação do limite individual, que o aluno festeja, isso é o mais prazeroso, né? Eu acho que mais gratificante pro instrutor, né, pro coach. E quais são as dicas para pessoas como eu, que tem zero noção e que está morrendo de medo de cair aqui? Qual que é a abordagem que vocês fazem com a primeira vez que a pessoa vem ter essa experiência? Primeiro a gente faz realmente a nossa pergunta base, se já patinou em rodas, que isso vai influenciar muito no andar aqui. Depois a gente começa a trabalhar a mente de quem chegou agora. Bom, a gente começa com o joelho flexionado, pezinho em V. E desse pouco a pouco a gente vai marchando, vai construindo a aula conforme a necessidade de cada um. Quais dicas você diria além dessas? Bom, eu diria que primeiramente tem que manter a calma, controlar a ansiedade, né? E assim, manter o corpo firme, passos pequenos, as pernas sempre embaixo do corpo, tá? A cabeça sempre em cima do calcanhar, tá? E aos pouquinhos, ir respeitando os seus limites, né? Não é porque o colega desenvolveu um pouco mais rápido que você também tem que desenvolver. Cada um tem seu tempo e a gente tem que respeitar. E se tem época em que brinquedo é muito esperado, é no Natal. A Michelle e o Lucas recebem doações de brinquedos o ano inteiro, em cruzeiro no interior de São Paulo. A maioria deles chegam quebrados e então passam por reparos para doação, principalmente nesta época do Natal. O que seria lixo para muitas crianças, para outras pode ser pura realização de sonhos. Por ano são cerca de 800 crianças que recebem os brinquedos que passam pelas mãos da Michelle. Tem um casal de amigos que frequentava aqui em casa e eles tinham uma menininha. E aí a menininha ficou muito doente e precisou ser internada. E aí eu falei, vou fazer uma bonequinha para ela que troca de roupa, uma Barbie, porque assim ela não se movimentava muito porque ela estava inchada. E fiz a bonequinha e pedi para ele passar aqui, só que não deu tempo, ela faleceu. E aí eu pude ver que eu podia ajudar mais. Aí eu voltei a mexer com máquina, eu voltei a fazer crochê e a fazer as coisas que eu aprendi desde criança com a minha mãe. No caso de alguns projetos, eles trazem para mim, eu conserto e devolvo para eles fazerem a doação. Eu mesmo dificilmente eu faço essa doação pessoal, só quando é uma outra criança em particular. Normalmente eu transfiro para esses projetos e eles fazem essa doação. Então você precisa de outras pessoas para estar nessa corrente do bem. Na verdade é isso. É uma corrente que um vai ajudando o outro. Aqui a gente aproveita tudo que chega. Quando realmente não dá, eu desmonto ele inteiro, guardo rodinha, guardo as outras pecinhas, porque quando chegar um outro que tiver em bom estado, eu consigo ainda adaptar as pecinhas que tem. Então rodinha, tudo aqui a gente guarda. E se tem um parceirão nessa engrenagem, é o Lucas, que traz brinquedos para a Michelle arrumar e faz eventos para doar depois. Que a Michelle e o Michel são dois anjos, né, na minha vida, que conheço a Michelle já faz uns 5 anos, né, então essa parte de reforma de brinquedo, né, para minhas campanhas, os dois foi 2 anjos na minha vida, que me acompanham nesse trabalho, né, e são 2 irmãos para mim aí que foi uma parceria que deu certo, né,
Então, eu agradeço ela sempre, né, por ela ter entrado na minha vida, na vida das minhas crianças. Eu tenho a minha campanha de Natal, né, que é a campanha Doe Brinquedos e Ganhe Sorrisos. Já faz 7 anos consecutivos, esse ano faz 7 anos. E a gente está nessa luta aí de levar alegria para nossas crianças, né? Não é fácil, porque eu pego brinquedos usados em bom estado e brinquedos novos, né? E a gente depende muito das doações. Tem ano que são muito bom, tem ano que a gente consegue bastante brinquedo, tem ano que às vezes não muito, né? Mas graças a Deus aí são 7 anos que a gente está nessa batalha aí e só de estar entrando nessas casas, levando um pouco de alegria, um pouco de esperança, né, para essas crianças, porque eu gosto de passar em bairros totalmente carentes mesmo. Eu recebo ao longo do ano muitas mensagens de muitos pais que às vezes está desempregado e não consegue comprar aí o presente para os seus filhos. Então, da gente poder entrar nessas casas e levar o presente de Natal para essas crianças é gratificante demais. Eu acho que é um propósito de Deus, né, na vida, porque eu tô com meus 29 anos e eu tenho 7 anos de campanha. Então, eu acho que quando a gente começa a olhar para o próximo e começa a ver que a gente se doar um pouquinho daquilo que a gente tem, é gratificante. Então, eu acredito que é um propósito de Deus na minha vida. E o meu Natal é esse, é o solidário. Então, eu não consigo passar o meu Natal sem fazer as minhas campanhas, sem levar alegria para essas crianças, os presentes de Natal. Eu não consigo deixar o meu Natal sem eu fazer as minhas campanhas. Então, é o meu propósito de vida. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, Jesus chamou a si as crianças e disse: "Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que semelhantes são a elas." Diante disso, uma mensagem pode chegar ao coração de cada um. Deixa brincar e aparecer a criança que mora em você.